Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no nosso canal Física com PH. Aproveite o começo do vídeo para deixar o seu like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma dica de física. Hoje vamos falar um pouco sobre espelhos esféricos. Certamente você já percebeu aquele espelho redondo que fica no cantinho da parede, em lojas e também em garagens. Você sabe como funciona esse espelho? Vem comigo! Como eu dizia, hoje vamos falar sobre espelhos esféricos. Evidentemente, como o nome diz, um espelho esférico é aquele espelho que tem um certo raio de curvatura. Nesta imagem, por exemplo, nós vemos aqui uma obra de arte, que está posicionada em praça pública, onde nós temos duas esferas refletoras. A superfície refletora é a superfície externa dessa esfera. Então, um espelho esférico é aquele espelho que ele é retirado de uma calota esférica refletora. Nessa imagem da esquerda, nós vemos aqui uma obra de arte de um gênio da arte chamado Escher, onde ele representa uma pessoa segurando uma esfera refletora e vendo o seu próprio reflexo, vendo a sua própria imagem. Ora, se nós seccionarmos, se nós cortarmos essa esfera refletora com um certo plano, essa secção vai dar origem a duas calotas refletoras. Cada uma dessas calotas é um espelho esférico. Os espelhos esféricos têm diversas aplicações no nosso cotidiano. Aqui nessa primeira imagem, nós temos aquele famoso espelho colocado ali no cantinho de lojas de departamento. Aqui nós temos um outro espelho. Se você observar, a imagem refletida desse bonequinho aqui, ela aumenta, a imagem ela é ampliada. Por essa razão que se usa esse tipo de espelho em óticas, por exemplo. Você vai lá na ótica, experimenta o seu óculos e vê que a imagem ela é aumentada. E também é usado como espelho para maquiagem. Você aí percebe os detalhes do rosto para fazer a sua maquiagem. Esse mesmo tipo de espelho é usado por dentistas para aumentar ali a imagem do dente e ele conseguir enxergar melhor as imperfeições para fazer o tratamento adequado do seu dente. E também é utilizado em faróis de automóveis para concentrar os raios de luz refletidos pelo farol. Então, os espelhos eles podem ser classificados de dois tipos. Os espelhos esféricos podem ser espelhos côncavos ou podem ser espelhos convexos. Qual é a diferença de um espelho côncavo para um espelho convexo? Veja, vamos supor que aqui a minha mão é um espelho esférico. Se o espelho esférico reflete pela parte interna, pela superfície interna, ele é um espelho côncavo. Se ele reflete pela superfície externa, ele é um espelho convexo. Então, espelhos côncavos são aqueles espelhos onde a superfície refletora é a superfície interna, enquanto que espelhos convexos são aqueles espelhos em que a superfície refletora é a superfície externa. Ora, quais são os elementos de um espelho esférico? Vamos ver aqui essa imagem. Essa imagem traz alguns elementos dos espelhos esféricos. Esse espelho que está aqui desenhado, ele foi recortado de uma esfera refletora, então ele é uma calota refletora, é um espelho esférico. E se você observar, o centro daquela esfera que deu origem ao espelho também será o centro do espelho. Nós chamamos de centro de curvatura. Esse ponto C, portanto, é o centro de curvatura do espelho. Esse eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo meio do espelho é chamado eixo principal. Qualquer outro eixo traçado do centro até o espelho é chamado de eixo secundário. Então, se eu fizer aqui um eixo secundário do centro até o limite superior do espelho e do centro até o limite inferior do espelho, esses dois eixos vão formar um ângulo alfa. E esse ângulo alfa é o ângulo de abertura do espelho.
Ora, esse meio do espelho que eu falei agora há pouco, que é por onde passa o eixo principal, é conhecido como vértice do espelho. E a distância do centro até a superfície do espelho é aquilo que nós chamamos de raio do espelho. É o raio de curvatura do espelho. A metade da distância entre o centro e o vértice é esse ponto F. Esse ponto F ele é muito importante e é o ponto focal, é o foco do espelho. A distância do foco até o espelho ou a distância do foco até o centro é conhecido como distância focal. Então, o raio de curvatura R é do centro até o espelho, mas do centro até o foco é aquilo que nós chamamos de distância focal. Para não confundir, o F maiúsculo será um ponto, que é o foco, e o F minúsculo será uma distância, que é a chamada distância focal. Distância focal. Evidentemente, como o foco está na metade do caminho do centro até o vértice, nós conseguimos concluir que o raio de curvatura do espelho é o dobro da distância focal do espelho, ou, se preferir, você pode escrever que a distância focal do espelho é o raio de curvatura dividido por 2, ou seja, a distância focal do espelho é sempre a metade do raio de curvatura deste espelho. Ok, nesta imagem, portanto, nós vimos aí os elementos que servem tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo. Existem alguns raios de luz que são importantes nós conhecermos os seus comportamentos. Vamos lá. Esses raios são chamados de raios notáveis. São aqueles raios que têm algo importante para que nós notemos, para que nós observemos. Primeiro raio importante é o seguinte: o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco ou na direção do foco. Aqui, raios incidindo paralelos ao eixo principal refletem passando pelo foco. Vou fazer novamente aqui a animação para você observar. Lá, vem um feixe de luz paralelo e quando reflete, todos eles refletem passando pelo foco do espelho. No caso de um espelho convexo, não é possível que os raios passem pelo foco, pois o foco está lá dentro do espelho e o raio de luz não pode entrar no espelho. Ele vai incidir no espelho e vai refletir, ele vai voltar. Então, ao invés dele voltar passando pelo foco, ele vai voltar na direção do foco. Olha aqui a animação, o feixe incidindo paralelamente ao eixo principal, e ele é refletido na direção do foco e não passando pelo foco. Vou fazer mais uma vez essa animação para você observar. Então, o feixe incide no espelho paralelamente ao eixo principal, que é essa reta aqui, e quando reflete, reflete na direção do foco. Segundo raio notável, aliás, não, ainda sobre o primeiro, eu tenho aqui essa fotografia, ou essas fotografias, que mostram um feixe de luz incidindo paralelamente ao eixo principal e todos eles refletindo na direção do foco, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. No caso do espelho convexo, o foco está aqui atrás do espelho e a reflexão ela é feita na direção do foco e não passando exatamente sobre o foco. O segundo raio notável é, na verdade, a trajetória de sentido contrário do primeiro. O raio que incide passando pelo foco ou na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Então, veja, nesse caso aqui da esquerda, eu tenho um espelho côncavo, um raio de luz incide passando pelo foco e quando reflete, reflete paralelamente ao eixo principal, que é esse eixo aqui. E no caso de um espelho convexo, se ele incide na direção do foco, ele reflete também paralelamente ao eixo principal. Se você pensar, se você comparar
o primeiro raio notável com o segundo raio notável, você percebe que o comportamento é altamente parecido, porque, na verdade, tem a ver com aquele princípio que nós já vimos em outra aula, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que diz o princípio da reversibilidade? Diz que a trajetória de um raio de luz é a mesma, independente do sentido. Então, se o raio de luz incide paralelo, reflete passando pelo foco. Se ele incide passando pelo foco, ele reflete paralelo. Portanto, aí a trajetória é a mesma, independente se o sentido é indo ou se o sentido é voltando. É o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O terceiro raio notável é que o raio que incide passando pelo centro ou na direção do centro reflete sobre si mesmo. Então, veja aqui na esquerda o exemplo de um espelho côncavo. Eu tenho um raio de luz que está passando pelo centro, incide no espelho, bate no espelho, e quando ele reflete em cima dele mesmo. Ele reflete sobre ele mesmo. No caso aqui do meu exemplo da direita, um espelho convexo, o raio de luz que incide na direção do centro, quando reflete sobre ele mesmo, reflete em cima dele mesmo. Então, um raio de luz que incide passando pelo centro ou na direção do centro, quando ele reflete no espelho, ele reflete sobre ele mesmo. E o último raio notável é o raio que incide sobre o vértice reflete simetricamente ao raio incidente. Como assim? Vamos ver aqui o exemplo da esquerda de um espelho côncavo. Eu tenho aqui um raio incidente, ele incide sobre o vértice, e quando ele reflete, olha ali o raio refletido, ele reflete de maneira simétrica em relação ao raio incidente, tomando como eixo de simetria, obviamente, o eixo principal. Então, esse ângulo aqui de incidência, ele é congruente ao ângulo de reflexão. Da mesma forma, no caso de um espelho convexo, o raio incidente está incidindo aqui no vértice, e quando ele é refletido de maneira simétrica em relação ao raio incidente. Então, da mesma forma que o primeiro exemplo, esse ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. O raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco ou na direção do foco. O raio de luz que incide passando pelo centro reflete sobre si próprio. E o raio de luz que incide sobre o vértice reflete de maneira simétrica. Esses são aí os raios notáveis. Vamos falar agora sobre a formação das imagens. E vamos começar, vou colocar aqui a minha imagem um pouco para baixo, para vocês poderem ver. Vamos começar a falar sobre o espelho côncavo. Como que é a imagem no espelho côncavo? Imagine que eu tenho aqui um espelho côncavo, está vendo aqui? Um espelho côncavo. Eu tenho o eixo principal do espelho côncavo. Aqui eu tenho o centro de curvatura do espelho côncavo. E na metade do caminho entre o centro e o vértice, nós temos um ponto que é o chamado de foco. Eu vou colocar o meu objeto, que é uma vela, aqui, sobre o eixo principal, e eu vou colocar essa vela antes do centro, antes do centro. Nos próximos exemplos, eu vou aproximando a vela em direção ao espelho, mas vou colocar o meu objeto, primeiramente, antes do centro. Quando eu coloco a imagem, o objeto, antes do centro, onde será que vai ser formada a imagem? Uma dica importante é entender que a imagem sempre se forma onde os raios refletidos se cruzam. Então, onde houver a interseção de dois raios refletidos pelo espelho, é ali onde vai ser formada a imagem. No caso, é possível também que não aconteça o cruzamento de dois raios refletidos. Então, nós faremos o prolongamento desses raios e vamos ver onde esses prolongamentos vão se cruzar. Recapitulando,
A imagem se forma no cruzamento de dois raios refletidos ou dos seus prolongamentos. Vamos ver isso aqui na prática. O raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E o raio de luz que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Note que os raios de luz refletidos se interceptaram nesse ponto que eu chamei de a linha. Então, é nesse ponto que vai acontecer a formação da imagem. Observe, portanto, que essa imagem será, aqui, desse formato, a velhinha aqui. Então, eu tenho aqui o nosso objeto e eu tenho aqui a nossa imagem. Quais são as características desta imagem? Essa imagem ela é real, essa imagem ela é invertida e essa imagem é menor que o objeto. Claro, observe que ela é formada no cruzamento de dois raios de luz, portanto, ela é uma imagem real, ela é feita na frente do espelho. Essa imagem ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto, portanto, ela é invertida, e essa imagem ela é menor que o objeto. Note que o objeto tem um tamanho muito maior que o tamanho da imagem. Agora eu vou aproximar um pouco o objeto e vou trazer essa vela e vou posicionar ela em cima do centro de curvatura. Como que vai ser a imagem neste caso? Como que vai ser a imagem de um objeto sobre o centro de curvatura? Vamos lembrar então dos raios notáveis. O raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. E o raio de luz que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Esse ponto, a linha, está marcando onde dois raios de luz refletidos se cruzaram. Onde dois raios de luz refletidos se cruzam é onde a imagem se forma. Notem, portanto, que a imagem se formou exatamente sobre o centro, mas ela é de cabeça para baixo. Portanto, quais são as características desta imagem? Essa imagem ela é real, essa imagem ela é invertida e essa imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Então, observe que essa imagem é real porque ela foi obtida no cruzamento de dois raios de luz. Essa imagem ela é invertida em relação ao objeto porque ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto. E note que ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Ora, agora eu vou aproximar ainda mais o objeto do espelho. Eu vou posicionar o objeto entre o centro e o foco. Vamos ver como que fica então a imagem no espelho côncavo quando eu coloco o objeto entre o centro e o foco. Lembrando dos raios notáveis, o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. O raio que incide passando pelo foco reflete paralelo ao eixo principal. Aqui no ponto a linha é onde vai acontecer a nossa imagem. Então a imagem, galera, olha como vai ser ela, o formato dela, quais são as características desta imagem. Essa imagem ela é real, essa imagem continua sendo invertida e essa imagem é maior que o objeto. Ela é real porque ela se forma no cruzamento efetivo de dois raios de luz. É uma imagem que se forma na frente do espelho. Ela é invertida em relação ao objeto, ela é de cabeça para baixo em relação ao objeto e ela tem um tamanho que é maior que o objeto. Ora, coloquei o objeto antes do centro e a imagem era real, invertida e menor. Aproximei o objeto do espelho e coloquei ele em cima do centro. E aí eu percebi que a imagem aumentou. Ela continuou real, ela continuou invertida, mas ela agora tem o mesmo tamanho que o objeto. Se eu aproximo mais ainda o objeto, colocando ele entre o centro e o foco, a imagem vai crescer mais ainda. Ela continua real, ela continua invertida, mas ela fica maior que o objeto. O que acontece, então, se eu aproximar o objeto mais ainda do espelho? Ela já era pequenininha e foi crescendo. E agora, o que vai acontecer com a nossa imagem? Se eu colocar o objeto em cima do foco, o que vai acontecer
se eu colocar o objeto em cima do foco, sobre o foco? Vamos pedir ajuda aí dos raios notáveis para saber o que vai acontecer com a nossa imagem. O raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. E nós sabemos que o raio que incide sobre o vértice reflete de maneira simétrica. Eu já estou utilizando aqui um outro raio notável. Ora, esses dois raios que emergem do espelho, ou seja, que são refletidos pelo espelho, são dois raios paralelos. Se eles são dois raios paralelos, eles não vão se cruzar na frente do espelho. Ora, o que acontece com a imagem se simplesmente os raios não se cruzam? Os físicos costumam dizer que duas retas paralelas se encontram lá no infinito. Então, aqui nós vamos dizer que essa imagem se forma no infinito. Essa imagem que se forma no infinito, ela é conhecida como sendo uma imagem imprópria. Então, ó, galera, na prática, quando você pega um espelho côncavo e você consegue colocar o objeto sobre o foco, você não consegue perceber a imagem com nitidez. Aparece ali um borrão, fica tudo meio manchado no espelho e você não vê essa imagem com nitidez. Então, ó, se o objeto estava antes do centro, a imagem era menor, invertida e real. Em cima do centro, a imagem cresceu, ficou do mesmo tamanho que o objeto. Se eu aproximei mais e coloquei entre o centro e o foco, a imagem ficou maior que o objeto. Se eu aproximei mais ainda o objeto, colocando ele sobre o foco, a imagem some. Ela é chamada imagem imprópria. E o que vai acontecer se eu colocar o objeto ainda mais próximo do espelho? Se eu colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o vértice. Se o objeto estiver posicionado entre o foco e o vértice, o que acontece com a imagem? O raio que incide paralelo reflete passando pelo foco. Vou usar aqui agora um outro raio notável. O raio que incide passando pelo centro reflete sobre ele mesmo. Se você observar, esses dois raios refletidos, eles estão se afastando, eles estão divergindo. É um feixe de luz divergente. Então, aqui na frente do espelho, esses dois raios de luz não vão se cruzar, mas os seus prolongamentos, ó, atrás do espelho, os seus prolongamentos se cruzam nesse ponto a linha. Ora, a imagem vai se formar, portanto, no ponto a linha atrás do espelho. Olha que interessante. Da mesma forma que um espelho plano, que a imagem se forma atrás do espelho, também é possível que a imagem se forme atrás do espelho em um espelho côncavo. Basta que o objeto seja posicionado entre o foco e o vértice. Se essa imagem é formada atrás do espelho, ela é formada com prolongamentos dos raios refletidos e não com os próprios raios refletidos. Por essa razão, essa imagem ela é chamada de imagem virtual. A imagem virtual não é formada com raios de luz de verdade, e sim com os seus prolongamentos atrás do espelho. Além disso, observe que pela primeira vez a imagem ela é direita, isto é, ela é de cabeça para cima, e ela é maior que o objeto. O tamanho dela é maior que o tamanho do nosso objeto. Portanto, em um espelho côncavo, as características da imagem vão depender de onde eu coloco o objeto. Se eu coloco ele antes do centro, a imagem é menor, real e invertida. Em cima do centro, ela tem o mesmo tamanho do objeto, continua real e invertida. Entre o centro e o foco, a imagem aumenta, fica maior que o objeto, continua real e invertida. Se eu coloco o objeto em cima do foco, a imagem some. Chamamos de imagem formada no infinito, ou seja, imagem imprópria. Se eu aproximo mais ainda e coloco o objeto entre o foco e o vértice, essa imagem pula para trás do espelho, ficando uma imagem virtual direita, de cabeça para cima e maior que o objeto. Então, ó, essas são as características das imagens em espelhos côncavos. E nos espelhos convexos? Como será a imagem em um espelho convexo? Vamos ver. Primeiro raio de luz notável.
O raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete na direção do foco. Não dá para ele passar pelo foco, porque o foco está lá atrás do espelho. Então, o raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco. E o raio que incide na direção do centro, ou melhor, do foco, reflete paralelamente. Notem que esses dois raios refletidos, eles são divergentes, eles não vão se cruzar na frente do espelho, mas os seus prolongamentos se cruzam aqui no ponto A'. Então, neste lugar é que vai se formar a imagem. A imagem, observe, no caso de um espelho convexo, sempre é uma imagem virtual, ela não é formada com luz de verdade, e sim com os prolongamentos dos raios refletidos. Essa imagem ela é direita, ou seja, ela é de cabeça para cima, e essa imagem ela é menor que o objeto. Observe aqui, ó, ela é menorzinha que o tamanho do objeto. Tanto faz se eu coloco o objeto aqui, se eu coloco o objeto aqui ou aqui. Tanto faz se ele está distante do espelho ou próximo ao espelho, as características da imagem em um espelho convexo sempre serão essas características. No caso de um espelho côncavo, a imagem depende de onde eu coloco o objeto. No caso de um espelho convexo, não. Tanto faz onde eu coloco o objeto, a imagem sempre vai ter as mesmas características, que é a imagem virtual, direita e menor que o objeto. É por esta razão que o espelho côncavo, muitas vezes, ele é utilizado para aumentar a imagem do objeto, como no caso de um espelho de maquiagem, no espelho de ótica, eu quero ver o tamanho do rosto da pessoa ampliado. Então, eu posiciono o rosto da pessoa entre o foco e o vértice, para que a imagem seja maior. No caso de um espelho convexo, não. A imagem sempre será menor que o objeto. Isso é muito útil para que nós consigamos ampliar o campo de visão do observador. É por essa razão que usamos espelhos convexos lá na parede de garagem, por exemplo, que é para o motorista ter um campo de visão maior, para saber se vem um carro no sentido contrário, ou se tem um carro manobrando. Eu preciso ampliar o meu campo de visão. Espelhos convexos também são comprados aí em lojas, pela internet, para colar no retrovisor do carro. E quando eu colo um espelho convexo no retrovisor de um carro, eu estou aumentando o campo de visão do motorista. Por esta razão que as imagens dos objetos sempre serão menores. Faz todo sentido. Se eu quero aumentar o campo de visão, se eu quero enxergar mais coisas naquele espacinho, cada coisinha vai ter que ter um tamanho menor para que eu enxergue mais coisas e caiba mais coisas naquele espelhinho. Portanto, o espelho convexo é muito utilizado para aumentar o campo visual, aumentar o campo de visão, mas a imagem fornecida sempre é menor, sempre é virtual e sempre é direita, de cabeça para cima. Beleza, essas são as características das imagens nos espelhos côncavos e convexos. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a equação de Gauss, ou seja, é possível determinar geometricamente as características da imagem, mas também é possível determinar algebricamente, através de fórmulas. Onde está a imagem? A que distância do espelho? Na frente do espelho ou atrás do espelho? Essa imagem, ela é direita ou ela é invertida? Ela é aumentada ou ela é reduzida? Se for aumentada ou reduzida, aumentada quantas vezes? Ela tem o dobro do tamanho do objeto? Quantos centímetros ela vale? Então, para determinar matematicamente, algebricamente, as características da imagem, nós vamos ter que lançar mão da equação de Gauss. O que diz a equação de Gauss? Observem aqui, pulei o slide sem querer. Observem aqui esta imagem. Nesta imagem, eu tenho aqui um espelho côncavo, mas eu poderia ter colocado um espelho convexo, porque a fórmula vai ser a mesma. Esse espelho côncavo tem um vértice, tem um foco, olha aqui o foco, tem um centro de curvatura, olha aqui o centro de curvatura. Eu vou colocar um objeto aqui, ó, entre o centro e o foco, mas poderia ser em qualquer outra posição.
A altura do objeto eu vou chamar de HO, é o tamanho do objeto. A distância do objeto até o vértice do espelho eu vou chamar de DO, é a distância do objeto. A imagem se forma aqui atrás, nós já sabemos disso, que a imagem vai ser invertida e maior que o objeto. Então, está aqui a nossa imagem, e o tamanho da imagem, a altura da imagem, eu vou chamar de HI. A distância do foco até o vértice é essa distância F, que nós já sabemos que é a distância focal. A distância do centro até o espelho é R, que é o raio de curvatura do espelho. E a distância da imagem até o espelho eu vou chamar de DI, que é a distância da imagem. Portanto, o Gauss, a equação de Gauss, ela vai dizer que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Ou seja, o inverso da distância focal é igual ao inverso da distância da imagem mais o inverso da distância do objeto. Esta equação também vai acontecer lá no estudo das lentes. É extremamente comum de aparecer em exercícios, em questões de vestibulares ou do Enem, quando envolve espelhos esféricos. Não esqueça, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Essa é a equação de Gauss. Outra equação importante é a equação do aumento linear transversal. Essa equação, essa fórmula, ela vai informar sobre o aumento. O que é o aumento? É dizer quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Ou, se for uma redução, quantas vezes a imagem é menor que o objeto. Vamos à equação do aumento linear transversal. O aumento linear transversal é a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, HI sobre HO. Também pode ser calculado como sendo menos DI sobre DO. Chamam muita atenção para esse menos. Esse menos faz parte da fórmula. Não esqueça dele na hora de resolver os seus exercícios. Então, você já sabe, quero saber o aumento linear transversal, aumento é igual a HI sobre HO ou menos DI sobre DO. HI é a altura da imagem, HO é a altura do objeto, DI é a distância da imagem até o espelho e DO é a distância do objeto até o espelho. Para usar a equação de Gauss ou para usar a equação do aumento linear, é preciso tomar cuidado com alguns sinais, senão você vai acabar errando o exercício. Esses sinais nós chamamos de referencial de Gauss. Prestem muita atenção. Toda vez que o espelho for côncavo, a distância focal será positiva. Aqui aparece F maior do que zero, e você sabe que maior do que zero é ser positivo. Toda vez que o espelho for convexo, eu devo usar a distância focal como um número negativo, menor do que zero. Toda vez que o objeto for real, o DO, que é a distância do objeto, será positivo. Um objeto colocado na frente do espelho, ele é real, então DO é positivo. Toda vez que o objeto for virtual, DO será negativo. Toda vez que a imagem for real, o DI é positivo. Toda vez que a imagem for virtual, o DI será negativo. Se a imagem é direita, ou seja, se ela é de cabeça para cima, o aumento será positivo. Se a imagem for invertida, ou seja, se a imagem for de cabeça para baixo, o aumento será negativo. Agora, se o aumento tiver um módulo, um valor absoluto, entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa, é porque, na verdade, não houve aumento. Na verdade, houve uma redução. E se o aumento for maior do que 1, houve, na verdade, uma ampliação. Cuidado com esse sinal do aumento. Um aumento negativo não significa que a imagem é menor que o objeto. Um aumento negativo significa que a imagem ela é de cabeça para baixo, ela é invertida em relação ao objeto. Mas se o aumento for, por exemplo, 0,8, aí sim, a imagem é
menor. Se o aumento for, por exemplo, 0,5, é porque a imagem tem metade do tamanho do objeto. Se o objeto tem, por exemplo, 20 centímetros, a imagem vai ter 10 centímetros, no caso do aumento for 0,5. Se o aumento for 0,5 negativo, ou seja, menos 0,5, além da imagem ser menor que o objeto, ela também será invertida, porque o aumento é negativo. Na aula de hoje, falamos então sobre espelhos esféricos. Estudamos tanto as características das imagens do ponto de vista geométrico, quanto do ponto de vista algébrico. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar para seus colegas que você sabe que precisa de uma aula de física. Foi um prazer inenarrável ter você por aqui. Até a próxima!